Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal, tá? E hoje nós temos um assunto de extrema importância para você, que é sobre autismo, né? Onde se comemora o Dia Internacional do Autismo. E para ter esse bate-papo, nós temos duas convidadas incríveis aqui, a neuropsicopedagoga Aline Oliveira, tá? Ela é especialista em desenvolvimento infantil e essa mãe maravilhosa, Camila, mãe de 2 filhos autistas. Se você gosta desse tipo de vídeo, peço você se compartilhe para o máximo de pessoas que você conhece, tá? E já se inscreva aí no canal. Então vamos lá. Em primeira parte, nós vamos saber o que é o autismo. E a Aline, fala pra gente um pouco sobre o que é o autismo, né? E o que o transtorno, que é o espectro autista, e quais as suas principais características? Olá pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui novamente. E é um assunto assim que, se eu fosse autista, era o meu hiperfoco, né? Eu sou irmã de Thea, esposa de Thea, então eu sei o que é viver na pele e de uma época também que não se falava tanto, né? Então penso que o sofrimento era maior, né? E assim, o TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Por isso que hoje nós chamamos de neurodivergências. E o TEA, ele pode tudo, pode tudo. O que ele quiser fazer, ele vai fazer. Com a família certa, as terapias certas e a rede de apoio certa, né? E outra coisa, os sinais, eles são visíveis. Mas não é só porque ele anda na ponta dos pés que ele é autista. Por isso que precisa de uma gama de profissionais para que se feche o diagnóstico. Precisa ouvir a família. Aí começa, né, os sinais quando está amamentando, não olha para o rosto da mamãe, chama, não responde, tem ali, começa a se balançar, né, o movimento pendular, aí fala tardiamente, anda na ponta dos pés, tem a sensibilidade, tanto a sensorial, quanto a sensibilidade auditiva, a sensibilidade visual. Então, tudo isso para fechar o diagnóstico. Eu não confio, sinto muito se eu falar besteira aqui, mas eu não confio em diagnóstico fechado em 3 meses. Eu não confio. Certo. Eu confio em um estudo muito avançado para que se feche o diagnóstico, para que a família trabalhe, para que sofra menos, né? O sofrimento mental, ele é pior que o sofrimento físico. E que a família tenha essa necessidade de procurar profissionais capacitados e qualificados. Correto. Aline, existe um grau de autismo? Me fala sobre isso aí, nos fala aí. Hoje em dia a gente não se fala mais grau, né? Ah, é claro. Era grau leve, moderado e severo. Hoje a gente fala nível de suporte 1, 2 e 3, que é a quantidade de suporte que a pessoa dentro do espectro necessite. Tem uns que não necessitam de fono, outros necessitam. Aí entra ali terapia ocupacional, esporte, os incentivos, né, os sensoriais. Então, depende do que ele necessita para ele poder viver bem. E a gente não, né? Os estudiosos separaram em níveis. Nível de suporte 1, nível de suporte 2, nível de suporte 3. Agora pergunta para a mamãe, Camila, né? Camila, fala pra gente aí qual foi o momento e como foi esse momento que você percebeu que seus filhos eram autistas? Oi, primeiro, boa tarde a todos, né? Então, quando o Davi ele tinha por volta de 1 ano e 3 meses, assim, eu vi que a fala não vinha sílabas. O primeiro start meu foi para a fala. E aí essa fala não vinha, eu lembro que ele chupava o bico, eu tirei o bico, aí a gente fica fazendo aquelas séries de coisas que as pessoas falam, faz isso, faz aquilo. E aí quando ele estava com 1 ano e 8 meses, não vinha fala, eu lembro que eu levei ele na pediatra, uma pediatra muito boa, a doutora Vanessa, e aí ela falou assim, que seria bom eu procurar uma ajuda para poder ver, um psiquiatra ou um neuro, pra gente ver essa questão. E aí eu marquei uma consulta, ele já estava com 1 ano e 11 meses. E aí o médico falou, não, a gente não fecha diagnóstico assim em uma consulta. Aí que já é informação, né? Eu achava assim, era uma consulta, dava diagnóstico, pronto, acabou. E não era assim. Ele falou, vamos fazer todas as terapias que necessitam. Vamos ver o desenvolvimento dele durante esse tempo.
E aí a gente vai ver como que ele vai se desenvolver. E aí foi indo assim, rapidamente, depois de todas as terapias, que ele estava fazendo 3 meses, ele começou a falar as primeiras palavras. Então assim, ele teve um start de boom muito grande no primeiro ano, quando começou as terapias, e começou a se desenvolver. E aí, assim, à medida que foi passando o tempo, eu levei ele em um outro médico, já com 1 ano de terapia, e aí, assim, eu já sabia o que seria mesmo. Ele falou, vamos continuar assim, e aí ele vai desenvolver. Mas, assim, foi um baque muito grande para uma mãe. Você recebeu eu não recebi uma notícia, tá? Mas a gente vai percebendo e a gente vai amadurecendo ali, vendo cada dia um sinal aparecendo, cada dia sendo tratado de uma forma, e aí você vai aceitando que aquilo é o diagnóstico. E esse foi do primeiro. Do segundo, como eu já tinha todo um conhecimento, eu falo que o diagnóstico mais do segundo, fácil, né? Do segundo acho que foi eu mesma. Eu falei, não, vai ser, e assim como o segundo tem um autismo mais avançado, um suporte maior, então assim, já era mais visível para mim. E aí, assim, foi mais fácil no sentido de entender e saber como lidar, mas não fácil de receber uma notícia dessa. Isso não é fácil para ninguém. E quais foram, Camila, os maiores desafios que você enfrentou assim no começo, quando você soube, né, dos seus filhos? Assim, saber como lidar, entender alguns comportamentos de não aceitar determinadas coisas. Às vezes você está num lugar, numa festa, num aniversário, e a criança chora e você não sabe. E aquilo, aí você entender que aquele barulho, que aquele determinado momento ele vai ficar assim, alterado, questão escolar, que as pessoas nem sempre têm suporte, não têm o conhecimento. E hoje você fala muito, né? Porque hoje está tendo muito diagnóstico. Então, assim, hoje ainda é mais fácil do que há 12 anos atrás. 12 não, né? Há 11 anos atrás. Então, assim, foi muito difícil essa questão, sabe? Questões de apresentação e de as pessoas entenderem que não é fazer igual, mas fazer adaptado. Sabe? É abordar de uma forma diferente. Agora eu quero uma pergunta para vocês duas, que eu acho que muitas mamães, né, têm essa curiosidade. Como a sociedade pode ser mais inclusiva em suas famílias? Como a sociedade pode ser mais inclusiva com essa situação e em relação também às suas famílias? Olha, o que eu vejo hoje são 3 coisas. Primeiro, a falta da busca de informação. A internet está aí com um leque de informações sobre o autismo. É claro que tem muita coisa sensacionalista, não é verdade, mas procurar sites seguros e até profissionais que entendam. Tem muita literatura sobre o autismo. O autismo, nos tempos passados, né, como era tratado, eu até odeio assistir esses documentários, eu choro todas as vezes, né, como eram tratadas as pessoas com autismo antigamente. Essa é a primeira coisa, é ter informação. Certo? Segundo, não ter preconceito. Não sabe o que se está passando. Olha ou fecha a cara. Esse menino é atentado, é desobediente, a mãe não faz nada. Se fosse meu filho, eu já entrei em briga por causa disso, sem conhecer a mãe. Porque assim, não sou médica, não dou laudo, mas como sou família, sou professora, sou neuropsicopedagoga, sou estudiosa, amante deste assunto. Quando a gente vê, a gente percebe, né? A gente não fala o que é, mas a gente percebe. E tem um colar de identificação. Então eu vi uma criança, ela no chão, alguma coisa desregulou, e as pessoas julgando a mãe. Eu fui pro chão com essa criança. Sabe? Comecei a cantar e fui perguntando à mãe primeiro, se eu poderia fazer, o que eu poderia ajudar. Então quem estava comigo segurou as sacolas dessa mãe, e eu ali perguntando, e todo mundo vendo aquela situação, uns com os olhares curiosos, outros, o que ela está fazendo para aparecer, sabe? Mas nenhum foi lá perguntar à mãe o que estava acontecendo. E muitas vezes, por vergonha, não fala. E terceira coisa, o óbvio e o simples é tudo. Eu não preciso fazer coisas mirabolantes. O óbvio, fazer o simples é o suficiente na vida de uma criança e de uma família autista. E qual a importância, Aline, desse diagnóstico e das terapias precoces? A importância é diminuir a carga da família.
como a Camila falou, ela não entendia por que que falou depois, por que que chorava na festa. Então, hoje ela entende todos os comportamentos dos filhos dela. Então ela sabe, foi o balão que estourou. Foi porque vai cantar o parabéns, ele já sabe. É porque a água da piscina tá assim. A gente já consegue. Eu cuido de mais ou menos uns 30 alunos dentro do espectro. Né? E eu sei de cada um que deve e que não deve. Porque eu faço questão de primeiro entrevistar a família e saber. Porque a mãe deixa o filho na escola e eu quero que ela vá embora tranquila. Eu não quero que ela vá embora. Será que vão bater no meu filho? Será que meu filho vai descer a escada sozinho? Será que meu filho vai lanchar? Será que na hora que meu filho for desregular, alguém vai fazer alguma coisa? Será que alguém vai brigar com meu filho? Então, eu não quero. Quando eu atendia no meu consultório, então, assim, tinha mães que deixavam 2 horas e iam fazer compras no centro, sabe? Então, eu gosto que as mães de TEA gostaria, né, que tenha essa paz, Segurança, essa né? segurança De deixar seu filho. de deixar seu filho na escola, de deixar seu filho na terapia, deixar seu filho na natação, sabe? Eu ainda sonho em fazer muito mais pelo TEA. Fala aí, Camila, um pouquinho sobre isso, né? Sobre esse fato de você deixar seus filhos. Qual a sensação que você tem no momento que você deixa seus filhos ali na escola? Isso que a Aline falou é muito real, sabe? Tem momentos que assim, você fala, será se ele der tal birra, vai conseguir controlar? Será se na hora que ele for ao banheiro vai ter alguém que possa dar um suporte se ele não conseguir fazer todo o que precisa ser feito? Então assim, hoje, por todo o conhecimento que eu tenho com a Aline, né, essa proximidade, essa amizade, e assim, saber que ela tem essa preocupação com cada um que ali está, deixa meu coração em paz, sabe? Tranquilo, e assim, né? tranquilo, e saber assim, que eles vão dar conta, sabe? Porque assim, uma grande preocupação minha é deixar a criança falar bem assim, Camila, hoje ele não dá, você pode vir buscar ele. Eu acho que não é assim. Isso faz uma diferença pra gente, porque eu falar bem assim, vem buscar porque não deu conta, e aí você pensa assim, não tem uma especialidade. Tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. Sabe por quê? Porque independente do autismo, eles são pessoas. Eu sempre falo isso. Acima de um diagnóstico, eles são pessoas. E como pessoas, eles têm sentimentos. Eles têm dias melhores, eles têm dias piores, como qualquer uma ou outra pessoa tem. Nós somos assim. E eles são crianças. Ou adolescente, né? Depende de que fase tá, o adulto. Então, assim, as pessoas têm que olhar a primeira pessoa. Em segundo lugar, o diagnóstico. Entendeu? Porque a desculpa é o autismo, não é. Às vezes ele não tá um dia bom. Às vezes aquele dia ele não quer ir para a escola porque ele não quer, bem à noite. não dormiu. Então, assim, O isso. simples fato de não dormir bem, ele já... Então, assim, olha para a pessoa como uma pessoa. E em segundo lugar, o diagnóstico. Entendeu? E como as escolas e professores, a Aline, pode ajudar na inclusão escolar? Primeira coisa, adquirir conhecimento. É a primeira coisa. Ninguém precisa fazer um mestrado para poder entender o autismo. Vou repetir. Temos vários profissionais com literaturas incríveis, artigos publicados. Sabe que o que eu fiz, o meu estudo pós-mestrado sobre esse assunto é muito pequeno em vista do que eu venho estudando diariamente. Eu me vejo com insônia estudando sobre o autismo. Porque, como a Camila falou, gente, são pessoas. Eles têm sentimentos. Hoje eu fui trabalhar com dor de cabeça horrorosa. Eu queria ficar em casa. Eu estava chata hoje. E o autista que não sabe te falar a dor que ele está sentindo. Quantas vezes o Túlio chorava e eu ia nas perninhas dele, Túlio, com cãibra. Eu descobri a cãibra do Túlio, ficava dando massagem até aliviar. Aí ele olhava, ria e abraçava. Gente, isso não tem valor, não tem. Dele. É a forma de resposta, sabe? E a gente começa a aprender a ler os sinais da pessoa autista. Eu chego em casa, por mais que meu marido não tenha alteração de humor, o autismo, o TDAH dele não permite que ele fique triste e nervoso. Ele é feliz 24 horas por dia. Quem acorda 4h30 da manhã feliz? Ele.
Eu adoeço, ele está feliz, eu vou para o hospital, ele está feliz, tudo ele é feliz. Mas eu consegui ler os sinais. Quando ele está cheio de trabalho para fazer, eu falo, vou te ajudar. Ele, você ajuda? Ajudo. Você vê aquele alívio do olho dele. No momento certo. No momento certo. Então, a primeira coisa que a escola deve adquirir é conhecimento. Os profissionais devem se capacitar sim. Tem que treinar sempre. Tem que entender. E outra, o autista pode ser o mesmo nível de suporte, mas é diferente. Personalidade diferente. Desculpa, personalidade diferente, criação diferente, ambiente familiar diferente. É tudo diferente. Então, precisa estudar caso a caso. A atividade adaptada que eu faço para um aluno autista da mesma sala, mesmo nível de suporte, é diferente. Certo. Tem que primar nesses detalhes. Eu estava até assistindo um podcast, né, falando, eu achei tão interessante, porque essa criança, acho que a professora falou alto, como fala para os demais alunos na sala de aula, na explicação da matéria. E ele chegou em casa e falou, a tia me bateu, né? Aí a psicóloga falando que falar alto para uma criança autista é como se tivesse batendo. Sim, dói. Né? Dói. E eu imagino, né, quantas pessoas que às vezes, assim, professores, às vezes por não ter essa preparação, o tanto que isso pode causar problema sério na vida de um autista. Pode e causa, entendeu? Eu sei que hoje em dia tem salas de aula com mais de 3, 4 crianças autistas. Aí é necessário se ter uma mediadora dentro de sala, né? A professora de apoio. Tem que ter para eles, e é lei, é garantido por lei, tem que ter. E eu sei que a professora tem uma carga, ela está ali dando aula, é a mediadora dando aula, e a outra mediadora ensinando o outro. Eu sei, mas até se ajustar, até saber, é estudar, é preparar, criar um ambiente na própria escola. Não tem problema nenhum, em um momento eu tirar um aluno para explicar o conteúdo para ele sozinho, enquanto a turma está toda barulhenta. Não tem problema, criar uma sala sensorial. Isso é um sonho. Ô Aline, eu vou te fazer uma pergunta aqui que eu acredito que muitas mães, né, devem estar perguntando aí. Como é para você, Aline, o dia a dia de uma mãe com filho autista? Eu não sei se eu já te perguntei, como mudou sua rotina? Houve uma mudança? Houve, na rotina? Vira assim, ó, né? Vira de cabeça para baixo, assim. E depois vira de novo. Essa é uma rotina extremamente corrida, né? Porque, assim, eles necessitam de terapias. As terapias têm resultados se serem feitas, assim, com rotina, assim, sem falhas, assim, com toda a programação. Porque, assim, não é fácil. São muitos profissionais, muitas coisas a fazer. É um leve, busca, volta, vai de novo, vai em outra. Então, assim, precisa adequar todas as terapias, escola e alguma atividade, até mesmo da escola, é bem cansativo, sabe? Mas, assim, a gente faz com amor porque a gente vê resultado. E é necessário que se faça. Porque, assim, uma criança autista, sem todas as terapias que precisam, é difícil de conviver, é difícil até para eles de existirem, assim, sabe? Assim, é um sofrimento muito grande e as terapias ajudam a lidar. E até a gente, a família também, a lidar em determinados momentos que os profissionais passam pra gente para lidar com cada situação. Então, assim, não é uma rotina fácil, muito corrida. Só quem, assim, quem convive muito de perto para saber. Sabe, assim, até questões de sono também, às vezes naquele dia não tá bem para dormir. Eu tava falando esses dias com meu marido, assim, que só quem sabe de cada noite é o pai ou a mãe, né? É verdade, quem vive, né? Só quem vive, né? Que precisa. Porque, assim, não é fácil. Tem dia que é como uma noite qualquer. Tem dia que são noites, assim, difíceis, sabe? E, assim, quem passa é quem sabe. As pessoas imaginam, mas, assim, quem passa é quem sabe. Então, às vezes, quando alguém pode julgar um certo comportamento de uma mãe, de uma criança ou de uma família, não julga não, porque você não sabe como que foi aquela noite, aquele dia, ou aquele momento que às vezes poderia ser um momento de curtição e não foi, né? Ou às vezes um simples momento que você acharia que seria uma coisa simples para eles fazem uma... um dia eu levei meu filho para tomar um sorvete e ele achou aquilo ali tava assim, um acontecimento para ele muito bom, porque é uma coisa que ele gosta, entendeu?
Então, assim, tem essas variações, mas assim, só quem sabe é quem passa ele mesmo. E é uma rotina difícil, mas a gente faz porque a gente vê resultado que pra eles é bem melhor, né? Então a gente faz aquilo que é melhor pra É eles. melhor para eles, né? Aproveitando isso, desculpa te Não, interromper, claro, pode ficar à vontade. que eu lembrei, o ano passado, a gente fez uma gincana das cores. Todo mundo ia de branco, e ali fazia com maisena e corante alimentício as bombas de tinta Uhum. para jogar. E o Túlio foi de branco, né? Eu cuido do Túlio. Uhum. E assim, ele viu os meninos gritando pra lá, gritando pra cá, e eu peguei tinta e fui nele e joguei nele. Pra ele, foi assim, final de campeonato da Taça dos Libertadores. Coloquei na mão dele e ele jogava, esfregava em mim. Ele ria tanto, ele ria tanto. O que que eu sentia dele? Olha, todo mundo tá fazendo, é legal, eu vou fazer também. É. Ele foi embora todo sujo, a mãe deve ter brigado comigo com a roupa suja, mas eu não Só tô nem as aí. fotos que eu vi foi muito legal. Mas eu não tô nem aí, porque o momento que eu tive de alegria dele valeu qualquer roupa suja. Eu imagino, né? Como que é gratificante, né, Aline? Sim, demais. Presenciar, né? É, Esses felicidade. momentos assim. Ô Camila, o que você gostaria que as pessoas entendessem melhor sobre o autismo? Assim, o que eu acho, porque eu acho que é uma dificuldade, né? Eu vou falar o que eu acho de dificuldade para as pessoas entenderem melhor. É às vezes um barulho e a criança dá, quer, ele chora, aquela coisa, não olha com julgamento, não sabe? Porque aquilo, assim, se tá acontecendo aquilo, não é porque, igual a Aline falou, não é porque ele tá dando birra, Entende? é porque alguma coisa tá difícil para ele. Passa a saber primeiro. o Isso. motivo. E outra coisa, uma demonstração de carinho, por exemplo. Você dá um presente, pode ser que ele não vai vibrar. O meu mais velho que é assim. Ele pode não dar pulos de alegria, mas eu sei que dentro do coração dele ele tá feliz. Porque depois ele me demonstra de outras formas. Por exemplo, ele me conta aquilo sorrindo. Ele fica voltando fotos daquele momento sorrindo, por exemplo. No aniversário alguém deu um determinado presente para ele e ele não fez uma festa como outra criança neurotípica faria. Mas eu sei que ele tá feliz, porque ele volta naquela foto e olha aquele momento. Ele fala, eu ganhei o presente, né, de tal É a pessoa. forma dele, né? É a de forma demonstrar. dele. Não é porque ele não tem amor, não é porque ele não tá alegre, não é porque ele tá feliz, é porque a forma de demonstrar é diferente. E por as formas dele demonstrar é diferente, às vezes as pessoas ficam achando que assim, pra que ele tá importando? Pra que aquilo ali não vai fazer diferença pra ele? Faz diferença você estar presente, faz diferença você dar um abraço, faz diferença você dar um sorriso, faz diferença você olhar com ele como se ele existisse naquele momento. Porque em momento algum eles deixam de existir, Claro. né? Então as pessoas acham que por eles terem um comportamento diferente, aquilo é irrelevante para eles. E não é, aquilo realmente tem importância. E a gente que convive, né? Como é um espectro, né? Cada um tem uma forma diferente. Então, assim, Túlio vai demonstrar para mim de uma forma que Davi vai demonstrar diferente. Mas eu, como mãe, eu sei como que Davi vai me demonstrar e como que Túlio vai demonstrar. Da mesma forma que um filho de outro vai demonstrar. Então, assim, não olho eles com irrelevância, não, porque eles sentem. Sim. Eles sentem e eles demonstram da forma deles. Então, é isso que eu queria que as pessoas entendessem. Não é porque assim, não tem sentimento, eles têm. E eles gostam que sejam olhados com importância. E é isso que eu falo que a maior dor para mim é quando quando olham para o meu filho com insignificância, sabe? Isso para mim é a pior de todas as dores, de tudo que envolve o autismo. Porque assim, eles têm importância, eles têm sentimento. E eu volto naquela frase que eu falei antes disso, eles são pessoas. Como qualquer pessoa, ninguém gosta de ser tratado com insignificância. Diferença, né? E assim, é isso que eu queria, é olhar com amor, com significado e com a presença deles. Que eles realmente são presentes, eles se fazem presentes. É a forma deles. E eu quero falar com vocês assim, que dicas que vocês dariam para as mães que acabaram de receber o diagnóstico que seu filho, né, tem autismo. O que vocês têm a falar para essas mamães? Bom, primeiramente, não é fácil, tá? Não vamos romantizar, tá? Não é fácil receber nenhum tipo de diagnóstico. Eu imagino hoje que as mamães que recebem o diagnóstico, elas têm mais medo do preconceito do que lidar com o filho. Né? Eu acho que você concorda comigo. E se alguém olhar para meu filho assim, se meu filho fizer isso, meu filho fizer barulho, sabe? Eu tenho quase certeza que o maior medo é os julgamentos. Eu já falei com a mãe que a sociedade é cruel.
ela é muito cruel porque é diferente à vista dos outros. Porque todos nós somos diferentes, né? Então, falar com as mamães, manter a calma. Procurar pessoas corretas, pessoas entendidas. Procurar entender o que é o autismo. Camila, por exemplo, não fez faculdade do autismo, não fez pós, não fez mestrado, mas ela dá uma aula, um show, porque ela convive 24 horas com autistas. E ela estuda, né, Camila? Ela estuda. Bom. Ela estuda os laudos, ela pergunta para todos os profissionais. Ela dá dicas. O ano que eu fui cuidar dos meninos, ela me dava dicas de como lidar com os filhos. Outra coisa, quando tiver na idade escolar, peça para os profissionais irem na escola. Eu tenho o maior prazer de receber, né, Camila? Todos os profissionais que acompanham os alunos, os neurotípicos. Eu tenho o maior prazer. Por quê? Se ele faz uma coisa e a escola faz outra, quem é o prejudicado aí? A criança. E o bem comum não é a criança. Então, por que eu vou fazer diferente do psicólogo? E o psicólogo vai fazer diferente. Por isso que eu gosto de receber e ali, olha, eu gostaria que ele sentasse, coisa simples. Gostaria que sentasse no meio e na frente para ele não ter focos. Eu gostaria que ele sentasse atrás, o ar-condicionado, a janela, não ter outros sensoriais que chamam a atenção. Simples, repito, o óbvio e o simples. Então, mamães, procurem as pessoas corretas, tá? Não se desesperem, não é fácil, mas também não é difícil. E eu não chamo de carga, e não chamo de cruz, tá? Eu chamo de algo que você tem que... Porque todo filho dá trabalho. Tem seu filho da melhor maneira possível, recebeu o diagnóstico, estuda e procura as pessoas corretas. Ok. Você, Camila? Eu acho que assim, igual falou, assim, sempre busquem terapias com profissionais sérios, com profissionais responsáveis, porque assim, eles vão ajudar a criança a se desenvolver, a família a lidar melhor e buscar sempre informações de pais. A internet está aí, cheia de textos, cheios de lições com profissionais muito bons que a gente pode entrar, que a gente pode pesquisar. E assim, ter um olhar muito peculiar para o seu filho, sabe? Cada detalhe, cada choro, ou às vezes cada momento de alegria, para você começar a entender como funciona isso com ele e saber entender melhor que aí, antes de acontecer, você já tomar atitude. Por exemplo, Túlio, ele não são todos os barulhos que... Tem barulhos que, sim, ele incomoda, tem outros que não. Igual esse do dia lá da Festa das Cores, ele não importa quando ele terminar de barulho, mas se você colocar uma música daqueles batidos fortes, assim, ele vai incomodar. Outras músicas ele vai amar, pode ser a altura que for. Então, assim, você tem que saber ter esse olhar pro seu filho para você entender que aí antes de colocar uma música, você tá num lugar, vai começar uma música, você tem que tirar do lugar e chamar a atenção para o filho. Eu imagino você com os dois, cada um com sua individualidade, né? Para você adaptar isso, não deve ser fácil, né? Não, eu falo que eu fico prevendo as coisas antes de acontecer. Por exemplo, eu falo assim, eu acho que Túlio ali, ele não vai ficar legal. Não vou levar ali, vou levar em tal lugar, porque assim, acho que vai ser melhor. Então, é uma vida, isso já começa a ser automático. Automático, né, gente? De tanta visão, convivência que você vai ter. Tem mais alguma coisa, Aline, que você gostaria de falar para essas mães aí, com o seu conhecimento, né? Eu estava até assistindo um podcast também, falou também sobre o neurônio espelho, né? Que a maioria dos autistas, né, eles têm dificuldade de interpretar. Fala um pouquinho sobre isso. A maioria dos autistas, eles são literais. Filtro zero. Filtro zero. E eu gosto de levar na leveza, sabe? E assim, na graça, sabe? Quando não tem filtro. Eu participei de um congresso que Camila até me ajudou bastante, onde eu conheci, não sei falar inglês, tá? Mas a Temple Grandin, alguma coisa assim, americana, já idosa, autista. Ela contou a história dela, que eu não chorei, porque ela venceu todos os preconceitos. Ela venceu todos os preconceitos. E ela tinha estereotipias, né? E ela ficava assim, perguntando para ele, quando você recebeu o diagnóstico, né? A mãe dela e tal, não era a palavra autismo. Ela era retardada. Entendeu? Louca. Ela é louca, tem um distúrbio mental, sabe? Então, eu fico muito preocupada com esses rótulos, essas nomenclaturas.
Outra coisa que eu odeio. Ah, fulano fez alguma coisa numa festa. Ave Maria, seu autista. Autista virou xingamento? Isso é crime. É, tem hora que a gente, infelizmente, né, a gente ouve isso mesmo. É, Ouve, bastante. Muito. Agora pensa, você tá ali sentado com o seu filho e alguém fala, sai pra lá, seu autista, você tá conversando igual um autista. Que isso, gente? Aí eu fico nervosa. Só de pensar eu fico nervosa. Então, assim, nós devemos, repito, tá? Sou bem repetitiva a isso, conhecimento é tudo. Conhecimento é tudo. Se você não sabe lidar, não vai chegando. Túlio, por exemplo, vai estar lá dando, né, os gritos dele. Oh, o que aconteceu? Não faz isso não. Oh, dó de quê? Ele não tá doente não. Certo? A mãe tá ali para ajudar. Se ela tiver em algum momento que ela não consiga lidar, com certeza vai pedir ajuda. Olha, eu tô aqui com minhas sacolas aqui. Olha aqui para mim que eu vou regular meu filho. Entrar dentro de uma loja, entrar dentro de uma lanchonete, alguma coisa assim. Agora, o dó, ele é autista, não tenha dó não, porque autismo não é doença não, tá? Não tenha dó não, ajuda, acolha, observe, né? Então, para a gente terminar nessa nossa bate-papo com chave de ouro, eu quero que vocês deixem um recado, um conselho para essas mamães aí que têm filhos autistas. Pode começar, querida. Eu posso começar. Eu queria que você, como mãe, se sinta acolhida, porque você não está sozinha. Você conta olha as pessoas de rede de apoio que você possa ter. Tente descansar os momentos que são possíveis, porque a rotina já é bem pesada. E assim, olhe uma escola que realmente acolha, entenda e aceite o seu filho, porque a aceitação é muito importante. Não existe perfeição em lugar nenhum, em profissional nenhum, em escola nenhuma, mas existe sempre aqueles que vão acolher melhor e aceitar melhor. Então, escolha profissionais capacitados para o seu filho, escolha que aceite seu filho da forma que ele a sua família que seja uma base de segurança para o seu filho e que ele jamais, o que eu acho que você nunca pode aceitar, que olhe com indiferença com ele, que ele sempre tenha significado onde quer que ele esteja e que você nunca desista das terapias, porque assim, é de migalha em migalha que quando você olha lá pra frente, você vê como ele melhorou em determinadas coisas. Tem dia que você fala bem assim, momento você fala, gente, mas eu tô fazendo, não tá melhorando nada. Olha vídeos, olha fotos, olha momentos atrás, você vê que realmente teve muitas melhorias. Teve. E a gente nunca pode desistir por isso, sabe? Então, assim, buscar sempre o melhor para ele em lugares que eles se sintam confortáveis, que tenham realmente uma significância. Maravilha. Filho, ele sempre é bênção na vida da gente. Independente de qualquer coisa, ele é bênção. Se o seu filho é autista, você recebeu o diagnóstico, não se culpe, porque a culpa não é sua. A culpa não é sua, a culpa não é dos modos de vida que você teve, a culpa é da sua idade, a culpa não é sua, tá? O seu filho autista veio para que a glória de Deus seja honrada na sua vida, porque você é capaz, tá? Tem mães que, se tivessem filhos autistas, às vezes até desistiriam, porque eu já vi relatos de mãe desistindo, né? Colocando para adoção, porque não deram conta. Isso dói o coração, mas antes ela fazer isso do que maltratar. Eu penso assim, sabe? Eu penso assim, mas mamães, não desistam, tá? Aqui em Montes Claros, né, depois que eu comecei a exercer essa profissão, já voltado ao autismo, isso já deve ter uns 8 anos, tanto profissional bom nessa cidade, tanto profissional competente, eu nem vou citar não para não pecar de esquecer algum, sabe? E detalhe, a maioria deles eu não conheço pessoalmente, mas só pelo fato de ver o desenvolvimento dessas crianças autistas, você vê que o profissional é top. Então procura uma boa clínica, procura todos eles, o neuro, o pediatra, o psicólogo, a psicopedagoga, a neuropsicopedagoga, procure todos. E assim, eu sei que é difícil para quem não tem uma condição financeira boa, mas corra atrás, direito é para todos, o direito é para todos. E eu, assim, olho muito as leis. Então, a lei Berenice Piana, para mim, é como se fosse um Alcorão. É como se fosse a Bíblia humana, que eu fico lendo, e eu falo, ó, vai lá que isso aqui está na lei, no artigo tal, sabe? Porque a mãe já tem essa carga, né? De cuidar do filho,
de pensar como o filho está sendo tratado e ainda vai ter que lutar pelos direitos dele, que a sociedade é obrigada a respeitar os direitos. Então, mamães, não desistam. Vou falar o que Camila falou. Descansa nos momentos que tem que descansar, porque eles sugam a energia da gente mesmo. Se suga a minha, que não sou mãe, e as mães, final de semana. No momento, então, que tiver na escola, fala aí, Aline. Enquanto estiverem lá, descansem, vão à academia, tá? Descansem. Enquanto estiverem na escola que você tem confiança, então você fica ali. E outra, aconteceu o mínimo, eu falo sempre com Camila, não espera juntar. Ah, ele chegou aqui com um arranhão no dedo. Se chegar de novo, eu aviso. Não, avisa logo. Avisa logo. Porque igual a Temple Grande, né? Ela fala o seguinte, que o autista, ele pode não demonstrar, mas ele enxerga, ele tem uma sensibilidade maior do que qualquer pessoa típica. Com certeza. Ele tem, ele vê além, sabe? Ele vê além. Então é isso, mamãe. E se informem, tá? Se informem bastante. Amém. É isso aí, gente. Então, estamos chegando ao final, tá? E eu quero aqui, de coração, agradecer você, Aline, agradecer você, Camila, viu? Por esse bate-papo tão importante, levando informações a tantas mamães que precisam dessa informação. E se você está gostando desse vídeo, gente, compartilhe com o máximo de pessoas que vocês conheçam, tá? E esperamos vocês no próximo vídeo. Até o próximo vídeo.